Heavenly Father, Querido Pai, as we bow before you, ao prostrarmos perante Ti, we ask that you would be with us this morning queremos pedir que o Senhor esteja conosco essa manhã, as we continue to study your word. ao continuarmos a estudar a Sua Palavra. We ask for grace and wisdom. Queremos pedir graça e sabedoria. Help us in our need. Nos ajude nas nossas necessidades. We pray in Jesus' name. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amen. In the presentations thus far, Nessas apresentações que nós fizemos até agora, I've covered a number of different issues, eu cobri vários assuntos diferentes, but many of them are interrelated. que a maioria deles são todos correlacionados. And if I could sum them all up, E se eu pudesse resumir todos eles numa coisa, it's all about how we read inspiration, é tudo como a forma que nós lemos a inspiração. which when you think about it, really should not be a surprise. E se você fosse pensar nisso, talvez isso não deveria ser uma surpresa para a gente. Because the reason that our church is in difficulty today A razão que a nossa igreja está em dificuldade hoje, is because many of us are not sure how to study, muitos de nós não estão seguros em como estudar. and there are people who stand up who claim to be able to E study, as pessoas às vezes que se levantam, que estão dizendo que sabem como estudar a Bíblia, and they're all using different methods, different techniques to study. eles estão usando diferentes métodos ou técnicas de estudo. The problem that you face O problema que você vai ter que enfrentar is that in the studies that we do, é que nos estudos que nós fazemos aqui, everybody claims to be using William Miller's rules. todo mundo está dizendo que estão usando as regras de Guilherme Miller. And we know that can't be correct A gente sabe que isso não pode ser correto, because different people are coming up with different answers. porque as pessoas diferentes, estão chegando a conclusões diferentes. Now, we haven't spent time looking at William Miller's rules, A gente não dedicou tempo podendo estudar as regras de Guilherme Miller, even though during these presentations we've been applying them. até mesmo que durante essas apresentações nós estivemos usando essas regras. But I want us to be aware Mas eu gostaria que nós estivéssemos cientes that the issues that confront us que os assuntos que nos estão confrontando are about how we read Scripture. é de como nós lemos as Escrituras. And I've tried to identify E eu tentei identificar why there are differences porque existem diferenças in the conclusions that people are making. nas conclusões que as pessoas estão chegando. It's because how they apply these passages Porque da forma que eles aplicam essas passagens and where they get those quotes and where they place them on a line of history. e aonde eles conseguem essas citações e como eles colocam numa linha, na linha das paralelos da história. There's material that's for sale in the back of the Existem room, alguns materiais que nós temos ali para vender. and there's a booklet here by Charles Fitch. Existe um livro ali que está nesses materiais para vender, que é escrito por Carl Fitch. I don't know if you've all seen it or you all have a copy, Eu não sei se todos vocês já viram, tem uma cópia disso, but in this booklet, mas nesse livrinho, Charles Fitch speaks about sanctification. Carlos Fitch, ele fala sobre santificação. If you've never read it, it's a very good read. Se você não leu ainda, é um livro muito bom para você ler. And the other thing that I want to draw to our attention Outra coisa que eu gostaria também de mostrar para vocês, is chamar a this nossa chart. atenção, é esse diagrama aqui. I don't know if everybody's got a copy of this Eu não chart. sei se todos têm uma cópia desse diagrama, It's not the latest version of it. não é a versão mais atualizada disso. I don't know how old this version is, the one that they're selling, I don't know how well. how old it is. Ok, a gente não sabe quando foi a última vez que foi editado, But it has most of the information that you need, mas tem quase todas as informações que você precisa, especially in reference to some of the things that I want us to speak about. especialmente sobre as coisas que eu quero falar agora. If you don't have a copy of it, Se você não tem uma cópia disso daqui, I really recommend that you get a copy. eu tenho uma sugestão que você consiga uma cópia disso. It's not a sales promotion that I'm doing, A gente não está fazendo aqui uma venda, tentando fazer vocês comprarem essas coisas. but there, Hã? E também está de graça online, se você quiser. It's online for free as well, we have it available. there's information on this chart Mas existe informação nesse diagrama that if you're not
aware of, Se no caso você não está familiarizado, não sabe, you might think that I'm just making up. você acha que às vezes eu estou meio que inventando essas So informações. as you go through our study, maybe you'll be able to see some of the points that I'm bringing up that's already on this chart. Mas você, ao ir com o estudo, você talvez vai ver que os pontos que eu vou falar já estão aqui no diagrama. What I do want to say, O que eu quero dizer, just like those charts on the back, da mesma forma que esses diagramas aqui traz, charts like this diagramas como esses aqui, are not really self-explanatory. eles não são às vezes, não dá para se explicar sozinhos. They're tools Eles são ferramentas in the hands of a teacher. na mão de um professor. Now often we give these charts out, or they're distributed, Frequentemente, às vezes, a gente distribui ou dá esses diagramas. and people think that just because all this information is there, they understand it. Às vezes as pessoas pensam, só porque as informações estão aqui, né, eu já entendi tudo já. But you'll notice Você vai perceber, when I begin to highlight things, quando eu começo a marcar os pontos importantes, there are probably things on this chart that you've not noticed before. provavelmente existem Or coisas thought nesse about. diagrama que você talvez não pensou, não tinha estudado. So, Brother Tabo produced this diagram here, O irmão Tabo fez esse diagrama ali. and I just want to review that again with Eu só you. gostaria de revisar isso com vocês de novo. So we want to talk about the agricultural model Nós queremos falar do modelo da agricultura in reference to a reform line. em referência com a linha de reforma. So I guess we'll begin in Hosea chapter 10. Nós vamos começar com Oséias, capítulo 10, We'll read verse 12. versículo 12. Not long ago, Não muito tempo atrás, everybody in this movement todos nesse movimento understood the principle entendeu o princípio that we're supposed to place all the information that we have, all the truths, on a line. todas as informações que nós temos numa linha. And that was all fine Isso estava tudo tranquilo, tudo bem com a gente, until people began to realize the consequences of doing that. até as pessoas começarem a perceber as consequências disso. And so now there are many people Agora tem várias pessoas who are getting nervous que estão ficando nervosos, About- preocupados. this term, putting information on the line. Nessa terminologia dizendo colocar essas informações numa linha. So the production of that chart Então a produção daquele diagrama was based upon this premise foi baseado nessa premissa that you take historical events que você pega eventos históricos and line them up with future e events, você põe em alinhamento com eventos futuros, and by placing them upon a line in a certain Colo- sequence, colocando eles numa linha, numa sequência correta, we'll be able to understand what's about to happen. nós então seríamos capazes de entender o que está para acontecer. Now, people like myself, As pessoas como eu aqui, the other speakers at this camp meeting, ou outros apresentadores desse acampamento, we still hold true to those principles. a gente ainda acredita nesse princípio de colocar as coisas numa linha, But there are people, mas existem pessoas, I mean, obviously the church, the conference structure, the church doesn't do this. claro, né, a estrutura da conferência, eles não fazem nada disso, botar numa linha, num diagrama. This has been one of the biggest points of contention that we've had with them. Isso talvez seja um dos pontos que mais assim debate que nós tivemos com a conferência. And now there are people in our own movement Agora tem gente dentro do nosso próprio movimento who are struggling with this concept. que estão tendo dificuldade com esse conceito. Remember we spoke about the church triumphant. Vocês lembram que a gente falou da igreja triunfante? We read the passage from Southern Watchman. Nós lemos a passagem do Southern Watchman, do Atalaia do Sul. That's one example Esse é um exemplo, of why people are beginning to refuse é a razão que as pessoas estão começando a recusar to place these truths upon a line. de colocar essas verdades numa linha. So we're in Hosea chapter 10 verse 12. Vamos abrir então Oséias capítulo We'll read 10, that. versículo 12. Oséias capítulo 10, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Now in this one verse there's a lot of information Nesse versículo aqui que nós estamos lendo, tem muita informação. and we don't have time to study the verse E carefully. nós não temos tempo para poder estudar os versículos de forma cuidadosa. But I just want to give us an overview of what we can do with a verse like this. Eu gostaria de fazer uma pequena revisão do que nós podemos fazer com um verso desse.
So it obviously speaks about sowing, Claro, nós estamos vendo aqui que está falando de semear. and we understand that sowing is getting the seed and putting it in the ground. Nós temos que botar, plantar, semear, colocar semente no campo. So we can understand that. Todos conseguem entender isso. So we've got this seed, Nós temos então essa semente aqui. and once you start thinking about this, Uma vez que você começar a pensar sobre isso, these seeds essas sementes that are going to be sown que vão ser plantadas, also takes you to the parable of Matthew 13, também te leva na palavra de Mateus capítulo 13. Mark chapter 4. Marcos capítulo 4. You have two major parables in Matthew 13. Você tem duas parábolas grandes que estão Mateus 13. capítulo 13. It talks about a sower who goes forth, Fala de um semeador que vai plantar, sowing seed. que está plantando sementes. So our focus was on the second parable, A nossa foco é na segunda parábola, verses 24 to 30. versículo 24 ao 30. That's where we focused, if you recall. Esse vai ser o nosso foco, se a gente já tinha até comentado sobre isso, você se lembra. Parable of the wheat and the A tares. parábola do joio e do trigo. Parable of the sower that is at the beginning of the chapter, A parábola teaches something different. que está no começo do capítulo 24, é algo diferente All I'm do pointing out, semeador. O que eu estou querendo mostrar aqui, whether it's the Old Testament or the New se Testament, no caso está falando do Velho Testamento ou do Novo Testamento, if you can remember to study with these themes, se você consegue estudar com esses temas, you can collect these passages together, você consegue coletar essas passagens juntas and it helps you to place things in the right position. e ajuda você a colocar isso na posição correta. So just as an example of that, Por exemplo, um exemplo disso, we've got sowing here. nós temos semear. Remember we went to 1 Corinthians Nós somos em 1 Coríntios 15, chapter 15 verse 46, 46. but we went to verse 43 Nós vamos no versículo 43 do capítulo 15. we began to make applications, E nós começamos a fazer aplicações disso. but what we picked up was the word sown. O que a gente pegou naquela aplicação do versículo 43 foi a palavra semear. Remember the word sown that we picked Vocês up? lembram da palavra semear que a gente pegou lá? So the word sown in 1 Corinthians, A palavra semear no 1 Coríntios 15 it's the same word as sow in Hosea 10. é a mesma palavra que a gente vê em Oséias capítulo 10. And if you place these verses upon a line, Se você colocar esses versos sobre uma linha, you can begin to line these passages up. você pode começar a alinhar essas passagens juntas. Now you have to do that E carefully, você tem que fazer isso de uma forma cuidadosa. because remember 1 Corinthians 15 is about the resurrection, the second advent. Vocês lembram que 1 Coríntios 15 está falando sobre a ressurreição, o segundo advento. But we also know that 1 Corinthians Mas também nós sabemos que 1 Coríntios is lining up with Romans 6. está de acordo com Romanos capítulo 6. So maybe you're lost, Então talvez você se perdeu um pouco. but I've got 1 Corinthians 15, Nós temos 1 Coríntios 15, which is the second que advent. está falando do segundo advento, It's the original context. no seu contexto original. But we're going to make applications. Mas nós vamos fazer aplicações disso. And it talks about resurrection. E está falando sobre ressurreição. R-E-S-C. So we've got Ressurreição. resurrection here, Nós temos ressurreição. and we've got Romans 6, Nós temos Romanos 6. and we've got resurrection E here. nós temos ressurreição. This is of the body. Esse está tudo errado, né? One second. R-S-S. So, R-S over here. Double Double S. S. Double S, é. So Ressurreição, obrigado. we've got resurrection of the body, Nós temos ressurreição do corpo and we've got resurrection of the heart. e nós temos ressurreição do coração. This is baptism. Esse é batismo. Romanos Everybody can 6. see that. Todo mundo consegue ver isso? Uma revisão? This one gives us a clue Essa aqui nos dá uma ideia. where it says sow. Semeia. S-I-M-E. Semeia. No, I, sorry. I-A. Semeia. So we've got sowing here. Just to another. Dash S-E. Dash S-E. Semeia-se. So we've got sowing Nós here. temos semeia-se. But when we spoke in Romans 7, Quando nós lemos em Romanos capítulo 7, we spoke about this experience that this person was having, nós falamos dessa experiência que essa pessoa está tendo, where he had died to sin, no qual ele morreu para o pecado. speaking about marriage. Nós falamos sobre o casamento. So we could also go to Romans 7, Nós também podemos ir para Romanos capítulo 7. because we connected Romans 6 and Romans 7, Nós conectamos Romanos 6 com Romanos 7. and it was dealing about marriage. Sabe o casamento? C-A-S-A-M-C
C-A-S-A-M. Casamento. So we had Casamento. marriage, Nós temos casamento, baptism, batismo and the second advent. e o segundo advento. So we could line all of these up, Nós podemos alinhar todas essas informações, and because we've got the sowing here, porque nós temos essa palavra semeia-se em Coríntios. if you're going to do this on a line, Se você for fazer isso numa linha, you'd get these passages você pega essas passagens and you'd hook them. e você junta todas elas. And I'm saying, E você pega todas elas, because eu they're all quero dealing with dizer, the same subject, porque como eles estão falando sobre o mesmo assunto, but the original use was totally different. but the what? The original use, Mas o uso original foi completamente diferente. when you make an application, Quando você faz uma aplicação, you can line them all up. você pode alinhar todos eles. So we'd get all of these, Então nós pegamos todos aqueles ali, you had a line, colocamos uma linha, and here's your hook. e aqui está o seu gancho. All of these would be hooked up the same place. Todas essas informações você colocaria nesse gancho aqui. Tum, 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 tum. Can we see what we would do, how we would study? Estou conseguindo ver da forma que nós estamos fazendo e estudando. This is what we mean by line upon line, Isso que a gente quer dizer quando a gente fala linha sobre linha. about placing things upon a line. Colocar essas coisas sobre uma linha. Hopefully that you can see that it's simple to see, I think. Espero que você consiga ver nesse exemplo simples que eu coloquei aqui. Now, we had marriage Então nós temos o tema de casamento, and o baptism tema de batismo and the body. e o tema do corpo. Now, these two Agora esses dois really don't deal with the models that we were speaking about, realmente não está lidando com os modelos que nós estamos falando, which was about marriage, construction, agriculture. que foi sobre casamento, construção e agricultura. But now we're into agriculture. Agora nós estamos falando sobre o tema de agricultura. But even though this had nothing to do with agriculture, Mesmo que aquele não tem nada a ver com agricultura, you'll see how cleverly você vai ver de forma tão sábia, tão esperto, Paul introduces the concept of agriculture into this model. Paulo introduz o conceito de agricultura nesse modelo. Why would he do that? Por que você acha que Paulo faria isso? Because he could have developed his argument and not used the word sown. Porque ele poderia ter desenvolvido esse argumento sem ter usado essa palavra semeia-se. Because God Porque Deus, has built into inspiration Ele construiu dentro da inspiração all the clues that you need todas as dicas que você precisa to help us. para ajudar-nos. And we're now seeing things Nós agora estamos vendo coisas at the end of the world no fim do mundo that people have never seen or understood before. que as pessoas nunca viram ou entenderam antes. So I'm saying O que eu estou querendo this dizer has got nothing to do with agriculture, não tem nada a ver com agricultura, but God planted a symbol in here of agriculture mas Deus plantou esse símbolo de agricultura ali em Coríntios so we can connect things together. para que a gente possa começar a conectar as coisas juntas. Can you see how we're approaching the problem? Você está vendo como a gente está abordando esse problema? Resurrection and resurrection tie them together. O processo de ressurreição, a gente conecta junto ali. We had the death here Nós temos uma morte ali, and we had death here. nós temos morte também em Romanos These 7. get tied together. Aí a gente pode conectar os dois Romanos. So we've tied these three concepts Quando a together. gente conecta esses três conceitos, Then we've got sowing, então nós temos semear, and we've got sowing here in Hosea. e nós temos também semear em Oséias. So we can connect Hosea Então a gente pode conectar Oséias to the concept com o conceito of resurrection. de ressurreição. Hopefully we can see how we put all these thoughts Espero together. que vocês consigam ver como a gente consegue conectar esses pensamentos. All come to a singular point Nós vamos chegar num ponto singular, um ponto único. if you apply it Se correctly. você aplica isso de forma correta. So this point here Esse ponto aí is going to be where we're going to mark the sowing. vai ser onde nós vamos marcar a semear. Now we don't obviously put hooks, we put lines, and we'll put a symbol of a seed here. Nós vamos colocar aqui nessa linha que colocamos do lado, esse círculo que representa uma semente. And we're sowing. Semear, S-I-M. Yeah. Ok, E-R. So it says, sow to yourselves. Fala que semeia para vós. Now if we go back to Romans 6, Romans Se 7, você voltar a Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7, we picked up nós pegamos that after baptism you're supposed to live a new life, que depois do batismo deveríamos ter uma nova vida, a life of following and serving God. uma vida de servir ao nosso Deus. When we read this passage, Ao lermos essa passagem, Hosea, Oséias, when you sow to yourselves, quando você semeia para vós, what is it in? aonde que está aqui? Semeia para onde? Semear em quê? It says sow in righteousness. Semear em quê? Em justiça. So you can see Você consegue ver
Inspiration que a inspiração is defining itself and lining up correctly. está se definindo, está se alinhando de forma correta. So here, Aqui, where we've sown the seed, quando a gente semeia essa semente, we're marking a gente righteousness marca injustiça, because the seed is the righteous porque seed. a semente é uma semente justa. We're going to jump to the back of the verse. Nós vamos voltar agora, vamos dar um pouquinho mais para frente nesse versículo. We've got seeds of righteousness. Nós temos sementes de justiça, Then it talks about rain. mas aí fala da chuva. And what kind of rain is this? Que tipo de chuva está falando aqui no final do versículo? Chuva de quê? It's rains of righteousness. Chuva de justiça. It's the same symbol I'm doing here that Brother Tabo's got there. O mesmo símbolo aqui que o irmão Tabo fez aqui nesse diagrama. So we've got this rain Então nós temos essa chuva of righteousness. de justiça. Righteous rain produces righteous plants. Chuva de justiça vai produzir plantas de justiça. All we want to see, remember we spoke A yesterday, única coisa que queremos ver que falamos ontem, might not have been done in class, it might have been done in the outside of talvez não class. foi feito na classe, mas sim, talvez foi feito no intervalo. As the plant grows, À medida que a planta cresce, it's from one stage of development to the next. de um estágio de desenvolvimento para o próximo estágio de desenvolvimento, Ellen White says it will be perfect or righteous. ela a gente fala que ela vai ser perfeita ou justa. So it all has to start Tudo isso tem que começar with righteous seeds. com sementes de justiça. Matthew 13, Mateus capítulo 13, verse 24 and 25, I think. versículo 24 e 25. What does it say the seed is there? O que fala que a justiça que a semente é? Doesn't say righteous. Não fala aqui uma semente de justiça no versículo 24 ao 30. It says the gospel. Let me check. I don't think it might be in those verses. Talvez não esteja nesses versículos, você vai conferir. I have the quote from Ellen White about It growing. says in verse 24. Versículo 24. It's there. Versículo 24. Told you what kind of seed it is. Ele te explica que tipo de semente é essa. It says good seed Uma boa semente, because it's a parable, que é uma parábola New Testament, do Novo Testamento. and nobody looks at seed and says that seed is righteous in real life. Ninguém fala e olha para a semente assim na vida real. Nossa, essa semente aqui é justa. So it's going to say good. Fala que a semente é boa. You can see good, righteous. Você pode ver a mesma simbologia como boa, justa, justiça. All of these parables are beginning to line up. Todas essas parábolas começam a se alinhar. So you'd put Matthew 13 there. Então você pode botar também Mateus capítulo 13 ali. You'd put Mark 4. Você pode botar Marcos capítulo 4. Hopefully we can see Eu espero- how we're lining things up. E espero que você possa ver como estamos alinhando essas coisas. Hosea 10:12. Oséias capítulo 10, 12. We spoke about the reigning in righteousness, Nós falamos aqui sobre da chuva em justiça. and we spoke about the sowing. Nós falamos também sobre a semear em justiça. Now you have to think about agriculture, Você tem que pensar nisso no modelo de agricultura. and you have to be true to that principle, that model. E você tem que estar verdadeiro com esse modelo de agricultura. All I want us to see A única coisa que eu quero que vocês vejam says, "Sow yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground." Ele fala, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, There's a break- lavrai o campo de lavoura. There's a break in the sentence, Existe uma quebra nessa sentença, and then it says, e depois diz, "For it is time." ponto e vírgula, né? Porque é tempo de buscarem ao Senhor. The word "for" in the English means because. Porque because, our translation. So- A palavra quer dizer por quê. The first part of the passage A primeira parte da passagem talks about this agricultural cycle, fala desse ciclo de agricultura, and then it says you're supposed to do this depois fala, você deveria fazer isso, because it's time to seek the Lord. porque é tempo de buscar ao Senhor. When it says time to seek the Lord, Quando diz aqui tempo de buscar o Senhor, there's a break, tem um ponto e vírgula, uma quebra, and then it says till or until. e diz até que, é uma vírgula aqui, So the way this verse is broken a down, forma que esse versículo está sendo quebrado, dividido, first you're supposed to seek, primeira coisa você tem que buscar, C-A-R, first you're supposed to seek God, primeiro você tem que buscar a Deus, D-E-U-S, buscar o Senhor, until até A-T-E, or then or A-T-E, afterwards.
and you put a little thing here. That's afterwards? Afterwards, depois. What's that say? This is until. Okay, It's that's- until. But afterwards is depois. You can put a DEPOIS. Depois. This is afterwards. So This is first, until. Primeiro you seek the Lord você busca o Senhor until até, sometime later on, ou depois de um tempo, He will rain righteousness. que venha chuva de justiça sobre vós, vai fazer chover justiça sobre vós. Rain. Rain, I'll just do it C-H. this way. Ok. So you seek the Lord, Então você busca o Senhor and then there's rain. e depois vai ter a chuva. Can we see those two Vocês steps? conseguem ver esses dois passos que está aqui no versículo? Remember, this is an agricultural model. Lembra que isso aqui é um modelo de agricultura. And in agriculture, Na agricultura, what's the purpose of the rain? qual é o propósito da chuva na agricultura? It's to make the plants grow. Fazer com que a semente possa crescer. So the thing that you don't have control over Uma coisa que você não tem controle is what? é o quê? A You chuva. can't control the Você não rain. tem como controlar a chuva. So what we're going to do, Nós vamos fazer aqui. we've got the rain here, Nós temos a chuva ali and that's fixed. e a chuva está fixo, não tem como mudar. É aquilo ali. Then what you do, O que você faz então? we take this, Nós pegamos esse modelo ali, this line, essa linha. and we've got sowing here. Nós temos plantando, semear. We'd get all of this, Nós pegamos tudo isso daí and we'd move it back and forth e a gente move de para frente e para trás until we do what? até que a gente faça o quê? You have to connect it and line it up with the rain. Você tem que conectar junto com a chuva. Because what happens if you do it here? O que acontece se você põe a chuva lá para trás, lá para If outro you lugar? sow after rain, Se você planta depois que já choveu, o que acontece? the seed won't germinate. A semente não vai germinar. And what happens if you sow here E o que acontece se você então planta aqui antes, too early? muito cedo, muito antes do tempo? The seed won't do anything. A semente não vai fazer nada também. So what you have to O do, que você tem que fazer então? you have to take the bit that you have control of, Você tem que pegar a variável que você tem controle, the sowing, que é a plantar, botar a semente, and you have to connect it with the rain. e você tem que conectar junto com a chuva. And common sense would teach you E o senso comum, common sense, como é que fala em português? Senso comum, you'd sow just before the rain begins. você vai querer plantar, você vai querer semear antes que a chuva comece a cair. So this idea Essa é uma ideia of getting these parables de pegar essas parábolas and applying them e aplicá-las in a proper and consistent de fashion. uma forma própria e consistente. You have to connect the rain to the sowing. Você tem que conectar a chuva com a semente. Now, it's so obvious É tão óbvio that I shouldn't really have had to point that out. que a gente não precisava talvez explicar, né, essa questão da semente quando plantar, But people mas as pessoas, have stopped using, I think one of my sisters said logic, mas as pessoas, como uma irmã fez uma referência, param de usar a lógica para entender isso. when I say use common sense or logic, people say you're supposed to use scripture. E quando eu faço assim, usar a lógica ou o senso comum, as pessoas dizem, não, você deve usar as escrituras. So all I want to point out is first you do the seeking. Tudo o que eu quero mostrar para vocês, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar ao Senhor. Now the inference is, A inferência que tem nesse versículo, if you're supposed to seek the Lord, se você deveria então buscar ao Senhor primeiro, remember this is Hosea, lembra que isso aqui é Oséias. and Hosea is a prophet. E Oséias era um For God's profeta people. do povo de Deus. To check the Se context, você vai entender o contexto aqui, he's speaking to his people. ele está falando para suas pessoas, para o seu povo. So he says, it's now Ele está querendo dizer então, é agora, time to seek the Lord. é o tempo de buscar o Senhor. So what does that infer? O que isso está inferindo? He says now it's time to Se seek. agora é tempo de buscar o Senhor, o que quer dizer? What was you doing O before? que você estava fazendo antes? You're not seeking the Lord. Eles não estavam buscando o Senhor. If you're not seeking the Se Lord, você não está buscando o Senhor, I'm saying you're in eu apostasy quero dizer então que você estava o quê? Na apostasia? or darkness, Ou você provavelmente estava na escuridão? Or rebellion. Ou você estava em rebelião? whatever word you want to use. Qualquer palavra que você queira usar para definir a sua condição, Something's gone wrong. alguma coisa estava mal, And now to fix the e problem, agora para consertar esse problema, how do you fix any problem? como é que você conserta qualquer tipo de problema? You have to go to God Você tem que ir para Deus, and you have to go to Him e você tem que ir para Ele before the rain begins. antes que a chuva comece. We can see that. Você consegue ver isso aí? So if this is where the rain is, Se ali é onde que a chuva está, we'd be here, vai ser antes. and this says seek. Aqui está dizendo buscar, yes. So we're going to say Nós vamos botar aqui, seek busque ao Senhor, God. Deus.
Busque a Deus, So we're busque o seeking Senhor. God. Nós estamos buscando a Deus, ao Do you see Senhor. how we're constructing a line of history Você está vendo aqui como essa linha de história já está começando a ser construída, using agriculture? usando simplesmente a agricultura. And we're doing this all from one verse. Nós estamos fazendo isso aqui somente from um versículo, de um versículo. We're going to bring other verses and make them bear upon Nós this. vamos pegar outros versículos e jogar dentro dessa linha. If you're seeking God here, Se você está buscando ao Senhor, what condition were you here? qual é a condição que você estava antes de buscar o Senhor? Well, say bad. Nós vamos dizer mal, M-A-L. And this bad condition Essa condição ruim we'll call it a condition of é a darkness. condição que nós chamamos de escuridão. E-S, you want to write darkness? E-S-C-U-R-I-D-A-O. And a little thing on the A on the top. So, this condition of Essa darkness escuridão de escuridão, is because you've got a bad relationship with God. porque você provavelmente tem um relacionamento ruim com Deus. So now you need to seek. Agora você tem que buscar ao Senhor. Once you've sought, Uma vez que você buscou ao Senhor, then you e sow você então começa a plantar just before the rain. antes que a chuva caia. Hopefully we can see all Espero that. que todos consigam ver isso, esse diagrama. This seeking the Lord, Essa busca ao Senhor really, nada mais you're in é a bad condition. que nós estamos numa condição ruim. You have to make a Você decision. tem que fazer uma decisão. Isaiah said, now make a decision. José vai falar isso, ok, toma uma decisão. What are you going to decide? E o que você vai decidir para fazer? Whether you're going to stay like Se this você vai continuar nessa condição de escuridão, nessa condição ruim, or you're going to follow God. ou você vai começar a seguir a Deus. So decide if you're going to look after or seek for God. Então você vai decidir se você vai buscar ao Senhor ou não. So let's go to Joel chapter 3. Vamos abrir Joel capítulo 3. Next book along. No próximo livro que segue, 23. We're going to take a Bible verse, Nós vamos pegar um versículo da Bíblia, take the symbols from that verse, vamos pegar os símbolos daquele verso and we're going to apply it. e nós vamos aplicar esses versos. This is called proof Isso texting. quer dizer prova de texto. So we're going to go to chapter 3. Nós vamos capítulo 3, We're going to read verse 14. vamos ler o versículo 14. Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. So we can see here Nós podemos ver aqui that we're in a valley que nós estamos num vale, and a decision needs to be made. é um vale onde a decisão tem que ser feita, uma decisão tem que ser tomada. Again, we're in Joel, Ok, nós estamos ainda em Joel, and the reason a razão que we're in this valley nós estamos nesse vale is for what? é para quê? Why does it say to be in this valley? O que está dizendo aqui? Por que você está nesse vale? Porque é dia, because the day of the Lord, o dia do Senhor. He says we're in this valley, Porque nós estamos nesse vale, and in this valley you're going to make a decision. nesse vale você vai ter que fazer uma decisão. And you need to make this E decision. você tem que fazer essa decisão. Why? Por quê? Because the day of the Lord is coming. Porque o dia do Senhor o quê? Está vindo. If you go to Hosea Se você vai para Oséias, or you go to ou Joel, você vai para Joel, remember what you need to do você lembra o que você tem que fazer? is understand the historical context of where these prophets are living. Entender o contexto histórico onde esses dois profetas, Oséias e Joel, estão vivendo. So we'll do it simply. Nós vamos fazer de uma forma bem simples. Here's Zedekiah. Aqui está o rei Zedequias. And all I'm saying Tudo que eu estou querendo dizer aqui is Hosea and é Joel que Oséias e Joel are before this event. estão antes do evento de Zedequias, quando foram destruídos por Babilônia. So if you're in Joel, Se você está no tempo de Joel, he says you need to make a decision. você precisa fazer uma decisão. Why? Por quê? Porque o dia do quê? The day of the Porque Lord o is dia do there. Senhor está chegando. Here's the day of the O Lord. dia do Senhor está aqui quando Zedequias entra e destrói Jerusalém. And we're in a valley. Nós estamos num vale. You need to make a decision. Você tem que fazer uma decisão nesse vale. So I'm saying E o que eu estou querendo dizer, a valley um vale é equals igual a place where you make a um decision. lugar de decisão. D-E-C-I-S-A-O. And there's a thing on the A here. So a valley is a symbol of decision. O vale é uma simbologia de decisão. Coming back to Hosea. Agora voltamos para Oséias de novo. What's he saying here? O que ele está falando aqui sobre When you seek the Lord. quando você buscar o Senhor?
You need to make a decision. Você precisa fazer o quê? Uma decisão. Whether you want to stay in darkness Onde você vai querer ficar na escuridão, or you want to follow ou light você quer seguir a luz, and follow God. ou seguir a Deus. So here, Nesse ponto ali, where he says, seek the Lord, ele fala, busque ao Senhor, because now it's time. porque é o tempo de buscar ao Senhor. We're in a valley. Nós estamos num vale. Can we see how we're connected Vocês those conseguem together? ver como estão conectando esses assuntos? So this valley, Esse vale, we can now go to another passage of podemos ir para scripture, uma outra passagem das Escrituras. and we'll go to Ezekiel Nós 37. vamos para Ezequiel capítulo 37. As you turn into Ezekiel 37, Ao você abrir sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, you'll remember lembre-se it says in Joel, multitudes, multitudes, lembre-se que em Joel falou o quê? Multidões, multidões. which means there's lots of people. Quer dizer que tinha bastante pessoas naquele lugar. We'll go to Ezekiel 37, Você pode ir em Ezequiel capítulo 37, chapter 1. verse 1. Verse 1, 37, yeah. 37, versículo 1. Ezekiel 37, verse 1. Ezequiel, versículo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. So we're not going to study this A chapter, but gente não all vai I want us estudar to esse do capítulo, a única coisa que eu quero que vocês vejam, is see that there's a valley there. você vai ver que existe um vale ali. So we'll line up all of these passages and hook them in the right Então agora nós place. vamos pegar todas essas passagens e conectar num gancho, aqui no mesmo lugar. So this valley Então esse vale is the valley of é Joel, o vale de Joel, onde está falando, and now we've got a capítulo valley 3. Agora nós temos um outro vale of Ezekiel. de Ezequiel. Same valley. Mesmo vale. This one Esse vale de Ezequiel for the dry bones. fala de ossos secos. Lots of them. Muitos ossos. Multitudes. Multidões. But in Ezekiel, Mas em Ezequiel it's not talking about the heathen, não está falando do pagão, do ímpio, which is where the context is in Joel. que no caso do contexto é de Joel. Here it's talking about God's people. Aqui está falando do povo de Deus. And these people are dead. E esse povo está morto. So now what we're doing, Agora o que nós estamos fazendo, we can see that the dead people here nós vamos ver que as pessoas que estão mortas no vale de Ezequiel, is because they've got a bad relationship with God. quer dizer que eles têm um mau relacionamento com Deus. And it's now time to make a E decision. agora é tempo de tomar uma decisão, These dry bones, these dead esses people, ossos secos, esses mortos, to seek the para Lord. buscar o Senhor. Hopefully we can see all Eu of espero que that. nós possamos ver todo esse correlacionamento que eu estou fazendo. Now, we've got these bones here, Nós temos esses ossos aí, and they're dead. eles estão mortos. M-O-R-T-E-S. T-E-S. Yeah. Mortos. No, we- O-S. No, that's correct. That's correct. O. Now, there are many things we can do with these bones Várias coisas que nós podemos fazer com esses ossos. when we want to analyze what's going on Quando nós here. podemos querer analisar o que está acontecendo nessa passagem. But I want us to think about one thing. Eu quero que nós pensemos numa coisa. There's this valley. Existe esse vale. Do we know the name of the valley? Vocês sabem o nome desse vale aqui? Josafá. So my brother says it's the valley of Jehoshaphat. O vale de Jeosafá. I think it's another valley. Eu acho que é outro vale. We could call it, Nós podemos chamar, because there's lots of dead bones in there, nós podemos chamar que como tem vários ossos mortos ali, podemos chamar o vale de quê? someone's been killed. A pessoa que foi morta, Do you agree with that? o vale da, like the valley of death. So there's lots of people dead there. Tem muitas pessoas mortas nesse vale. So we could call it the valley of slaughter. Nós podemos chamar o vale da onde que foi a carnificina, desculpa, obrigado. Carnificina. My picture's not very good. Eu não desenho muito bem não. This is Mount Moriah. Esse é o Monte Moriá. They cut the top of it off Eles cortam o topo do Monte Moriá and they built a temple on e there. eles constroem um templo em cima do Monte Moriá. And Jerusalem, the city. E a cidade de Jerusalém. This is Mount Moriah, Mount Zion. Então o Monte Moriá, o Monte Sião, Now, there's this one mountain existe uma outra montanha, and there's another mountain next to it. existe uma outra montanha que está do lado. Do you know what this mountain's Você called? sabe qual é o nome dessa outra montanha? This is Olivet. Olive, do Olivos, Monte Mount das of Oliveiras. So you've got these two Tem mountains. essas duas montanhas. If you have two mountains, Você tem duas montanhas. what do you get in between them? O que você tem entre duas montanhas? Um vale. You get this valley. Você tem esse vale. I'm saying this valley Eu estou querendo dizer esse vale. is this valley. É esse vale aqui também. Same valley. Mesmo vale. This valley's got a name. Esse vale tem um nome. It's called the Kidron Valley. O Vale de Kidron. But it's got another name. Tem um outro nome também. It's also called the Valley of Hinnom. Ou também o Vale de Hinnom.
Enon. Vale de Enon. And it's also Enon. called the Valley of Tophet. Também chamado Vale de Tofé. Now, if you go back and check the Se history você here, vai estuda a história desse vale, what used to happen o que acontecia no passado, is that when God's people went into idolatry, quando o povo de Deus entrava em idolatria, where are we in idolatry here? em que momento, se você olha nessa linha aqui, em que momento eles estavam na idolatria? Over here, yes? Nesse ponto aqui, correto? Na Because- escuridão. You're not seeking the Lord, now you need to seek Him. Porque você não está buscando o Senhor, mas agora você está buscando o Senhor. So when you're seeking the Lord here, Quando você está buscando o Senhor nesse ponto, you need to change your relationship with God because you're in rebellion here. você tem que mudar o seu relacionamento com Deus, porque você está em rebelião ali antes. So it's in the time period here Nesse período de tempo aí, where you're committing idolatry. você está cometendo adultério, And one of the idol worships that they used to do e um dos ídolos que eles costumavam usar naquela época, is that people used to kill their children que as pessoas matavam suas crianças and sacrifice them to e God. sacrificavam elas para esses deuses que eles adoravam. And the way they did that, E a forma que eles faziam isso, they would make them pass through fire. eles faziam com que eles passavam por... The children? Wow. Eles faziam que as crianças passavam por fogo, pelo fogo. And they would burn them. E eles queimavam as suas crianças. The people who would do E that as pessoas que faziam isso, would be the fathers. eram os pais que faziam as crianças fazer isso. So the fathers Então os pais would kill the children, matavam as suas crianças, make them pass through the faziam fire, com que as crianças passassem pelo fogo, and their bones e os seus ossos would all be dry and burnt. todos estariam secos e queimados. So this valley for the dry bones, Esse vale de ossos secos, who are the bones of? esses ossos pertenciam a quem então? They're the bones of the children. Eles eram ossos das crianças. And who killed the E children? quem foi que matou as crianças? The fathers. Os pais. I think someone did this study Eu acho que alguém fez um estudo desse this week, essa semana, but I think I mentioned it. Someone else mentioned mas eu it. também mencionei isso. You know Você sabe, from Ezekiel 8 and other de stories, Ezequiel capítulo 8 e de outras histórias. you can go through 4 No, we generations did this on the backstage. Nós podemos ir em 4 gerações através de Ezequiel capítulo 8. Brother Mark, I didn't mention this. So, all I want to say, Em Ezequiel capítulo 8, o que eu quero dizer, you can go to this concept of 4 nós generations. podemos ir nesse conceito de 4 gerações. Where do you find this concept? Aonde você acha esse conceito de 4 You gerações? should all know. Se você não sabe isso, Exodus Exodus chapter 20, Êxodo capítulo 20, found in the Ten nos Commandments. 10 mandamentos, correto? Says if the fathers do sin, Que se o pai fizer algum pecado, the punishment goes how far? a punição, ele vai lembrar a sua punição é até quando? To the 4th generation. Third and fourth generation, terceira e quarta geração. So this concept Esse conceito of intergenerational sin de pecados entre gerações is built upon the model está sendo montado no modelo. when the fathers do sin, Quando os pais cometem um pecado, the children suffer as crianças, os filhos sofrem os pecados do pai until the 4th até a generation. quarta geração. And then, Então, doesn't say in Exodus 20, não diz em Êxodo capítulo 20. God puts a stop to this apostasy. Deus chega num ponto que ele fala assim, basta, ele põe um basta nessa apostasia. And what does he E say? o que ele fala então? Hosea 10:12. Oséias capítulo 10, versículo 12. Busque ao Senhor, It's now e time. agora é tempo, So I'm going to put a number 4 here. botar o número 4 aí, 4th generation. quarta geração. It's now time to seek the Lord. Agora é tempo de buscar ao Senhor. Who got these children into a problem? Quem foi que colocou essas crianças, esses filhos num problema? Quem foi responsável? The Os fathers. pais. Remember, this is all symbolic. Lembre-se que tudo isso é uma simbologia. Fathers do the sin. Os pais fazem o pecado. The children suffer. As crianças, os filhos sofrem. The suffering, O sofrimento, they're committing idolatry, eles estão cometendo, fazendo adultério, which is spiritual death. que é uma morte espiritual. Go back to this model. Voltando para esse modelo aqui do vale. Fathers Os pais are killing the children. estão matando os seus filhos. Literally happening, De forma literal aconteceu, which is a symbol que era uma simbologia of this story. da história de Ezequiel. So I'm saying Eu estou this. querendo dizer o seguinte. The fathers, Os pais, P-A, the os fathers pais kill, matam, just put a cross maybe, or I'll just kill, put matam, M-A-T-A-M. so the fathers kill Os pais matam os filhos, F. the Filhos. children. Os filhos.
And it happened literally E aconteceu de forma literal in the valley of Hinnom, no vale de Edom, which is this valley. que é esse vale, It's called the valley of Tophet. é o vale de Tofé. If you like studying, Se você gosta de estudar essas coisas, you check what Tophet means. busca essa palavra de Tofé, que It's a number of significa... meanings. Tem vários significados essa palavra. When the children were crying Quando as crianças estavam clamando in pain, em dor, they used to beat the drums eles acostumavam bater os tambores to drown out the sound of the para que cries. silenciasse, afogasse o ruído das crianças que estavam chorando. That's why they called it the valley of Tophet. Por isso que eles chamam esse vale de Tofé, It's the valley of drums. o vale dos tambores. That all sounds a bit horrible, Isso parece talvez um pouco horrível o que eu estou querendo dizer aqui, but this is what we're teaching. mas isso é o que nós estamos ensinando. That in this E history, nessa história, our fathers nossos pais killed us. nos matou. They killed these children, Eles matou seus filhos and we're the e children. nós somos os filhos We've come agora. to the fourth Nós generation, estamos chegando na quarta geração and now e agora God wants to resurrect us. Deus quer ressuscitar-nos. Because that's the story Porque essa história, of Ezekiel 37. Ezequiel capítulo 37, And that's what this message is é about. isso que essa mensagem aqui está toda sendo relacionado. It's a call É um chamado to these fourth para generation essa quarta children. geração, os filhos da quarta geração. God is telling us, Deus está dizendo-nos He que Ele recognizes reconhece que nossa condição, that our fathers killed que us nossos pais nos mataram in this valley nesse vale and dumped our bones there. e depositaram nossos ossos nesse vale. And He asked the question. E Deus faz a pergunta para a In gente. one place He says, seek after me. Num caso ele fala, busque ao Senhor. In Ezekiel, E Ezequiel ele He faz says, assim, can these bones live again? a pergunta é diferente. Você acha que esses ossos podem viver? Em Ezequiel 37, a pergunta que é feita. These dead Adventists like us, Esses adventistas mortos como nós aqui, who've been destroyed que foram destruídos by the foolish theology of our church. pelas teologias, pelas tolices teológicas da nossa igreja. And Ezekiel says, E Ezequiel diz, I don't know, God, you tell e me. Ezequiel responde, eu não tenho a mínima ideia, Senhor, você me diz o que eu posso fazer. And God says, I can do E anything. Deus responde, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. So God initiates Então Deus inicia a series of events uma série de eventos in the church na igreja and in the e world também no mundo to create life from death, para começar a criar vida de morte, da morte, which is resurrection, remember? que é uma ressurreição, lembre-se. You begin to see Você começa a ver, how you get all these different models, quando você consegue ver todos esses modelos diferentes, and if you read correctly, e se você ler de forma the correta, correct methodology, usando a metodologia correta, you begin to place these concepts on a line, você começa a colocar esses conceitos numa linha, and you develop a model e você começa a desenvolver um modelo of life de vida, that can give you hope, que pode te dar esperança para because você, that's what we need. porque é isso que nós precisamos. We all need hope. Todos nós precisamos de esperança. Here, Aí, nesse ponto, there's hope existe esperança for the fourth generation para a quarta geração, to receive life. para que receba vida. Let's go back to Hosea 10, verse 12. Vamos voltar a Oséias capítulo 10, versículo 12. We're going to seek the Lord Nós vamos buscar ao Senhor, because He's going to pour rain porque Ele vai derramar a chuva after the seed is sown. depois que a semente é plantada. But this is agriculture. Esse é o modelo de agricultura. Speaks about reaping Está falando sobre ceifar in mercy. na misericórdia. We won't talk about that. Nós não vamos falar agora disso. But I want to focus on breaking up fallow Mas o que ground. eu quero falar aqui, focalizar, de lavrar o campo da lavoura. Read in the original Se você buscar isso no original, and you just think about e agriculture, você pensar simplesmente na agricultura, we've got two concepts here. nós temos dois conceitos aqui. We've got breaking up Nós temos lavrar and we've got fallow e ground. nós temos o campo da lavoura. I'm saying Eu que eu estou querendo dizer, there's ground. o campo, C-A-M-P-O, ou seja, just a drawing. We've got this ground, Nós temos esse campo aqui. and I'm saying this ground is a field. Eu estou querendo dizer que esse campo representa o campo, o And this field. field Esse campo is fallow. está, ele não foi lavrado, ele está virgem, ele está estéril, ele Fallow ground, um campo que não foi lavrado ainda. did he say sterile? I don't want to say Ele sterile. não quer dizer estéril do campo. Fallow ground O campo que não foi lavrado is ground that's not been touched. é um campo que não foi limpado, não foi preparado. It's just been left to grow wild. Foi simplesmente deixado para crescer
assim, sem controle. And you E know, você sabe, se você deixa um campo assim, if you leave a plot of land and don't do se anything, você deixa um campo assim, sem fazer nada, o que vai acontecer? it turns into a mess. Ele se transforma num campo cheio de matagal. So Obrigado. fallow ground Um fallow ground, matagal. is the ground where you get all these plants growing, E você tem um campo que está cheio desse matagal, dessas plantas crescendo, and it's no good to anybody. que não serve para nada para ninguém. This is the condition Essa é a condição. over here. Nessa condição aqui, You've got this field você tem esse campo which has got all of these plants here which are no good for que anyone. tem todo esse matagal que não serve para nada, essas plantas. Then it says you need to break up this ground. Ele fala que você tem que lavrar esse campo. The word break up Essa palavra lavrar means to plow. quer dizer lavrar, quer dizer você vai cortar, preparar o campo. So we've got plowing. Então nós temos aqui lavrar. So we'll draw a picture of a tractor, Nós vamos desenhar essa figura aqui desse trator. and at the back of the E tractor atrás do trator, we've got a plow. você tem aí como é que fala esse negócio do trator atrás que lavra? Hã? O arado atrás. So this Então plow você tem esse arado aí, is going essa to sort out ferramenta. the mess. Vai começar a resolver essa confusão, esse matagal que está aí. It's fallow here. Você vê que esse campo está cheio de matagal. Now we're going to come into this history, Aí nós vamos chegar agora nessa história aqui. and we've got the tractor Nós here. temos o trator aí. And the tractor E o trator is going to clean up this field. vai começar a limpar esse campo. Now you all know how agriculture E works. todos vocês sabem como a agricultura funciona. This field, Esse campo which will draw this way, que vai crescer dessa the forma. tractor will start here, O trator vai começar nesse ponto ali. and what's it going to E do? o que ele vai fazer, esse trator? It's going to go across the field, Ele vai cruzar o campo todinho, turn round, faz a volta and come e back. continua. Faz a volta. Is that what it's going to do? Yes? Será que é isso que acontece? Sim. Now, these plows, Esse arado designed in a special way, foi desenhado, foi formado de uma forma correta, de uma because they forma cut especial. furrows into the ground. They cannot what? They cut furrows. They cut Ele faz grooves. pequenos sulcos no campo. When they cut these grooves, Quando ele faz esses sulcos, there's a curve in the blade, existe uma curva na própria lâmina, and these plants here, que essas plantas, they cut the plants, ele corta as plantas. and what happens to O them? que acontece com essas plantas do matagal que é cortado? Ele enterra, they bury them. You see, we all know this. Todos nós sabemos essa simbologia, essas plantas são enterradas. God in His wisdom Deus, na sua misericórdia, explains these things in a simple fashion. Ele explica pra gente de uma forma muito simples. So there's two things happening. Existem duas coisas acontecendo ali. The soil O solo, there has a cut in it. existe um corte no solo. All the plants get cut Todas as plantas são cortadas and they get buried. e elas são enterradas. Three things are happening at once. Todas três coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. The soil is being prepared, O solo está sendo preparado, the plants are being cut, as plantas estão sendo cortadas and they're being buried. e as plantas estão sendo enterradas. Let's hold that thought. Pensa nesse pensamento, Let's segura go esse to pensamento. Jeremiah, Volta para Jeremias, which we read que a yesterday. gente leu ontem, Chapter 4. capítulo 4. When we read Jeremiah chapter Quando nós 4, lemos Jeremias capítulo we 4, read verse 4. nós lemos o versículo 4. And in verse No 4, versículo 4, we had a heart nós tínhamos um coração that had a foreskin on que tinha it. um prepúcio nele. And this foreskin E esse prepúcio needed to be cut away. precisava ser cortado do coração. That's the image we had, verse 4. Essa imagem que nós temos no versículo 4 de Jeremias capítulo 4. But let's read verse 3, the verse beforehand. Mas lê versículo 3 anterior. Porque Jeremias 4:3, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: preparai para vós o campo de lavoura, e não semeais entre espinhos. So what we're going to do here is repeat and Nós enlarge. vamos fazer aqui nesses dois versículos é repetir e ampliar. In verse 3, No versículo 3, the symbology a simbologia is this one here, é esse trator, agriculture. agricultura. In verse 4, the No symbology versículo 4, a simbologia is the heart of a human being. é o coração de um ser humano. And they're equal. Eles são iguais, a mesma coisa. So you tell me, Então você responda para mim, what is this o knife? que é essa faca aqui que está cortando o prepúcio? It's the plow. É a mesma coisa, é a lâmina. What's the heart? Quem é o coração? The Quem é o field. coração? O campo. We can see that. Vocês conseguem ver isso daí? So in verse 3, No versículo 3,
He says, break up your fallow ground. Aqui diz, preparai para vós o campo de lavoura, And it says, sow not among thorns. e não semeais entre espinhos. So here are these thorns. Aqui são esses espinhos, esse matagal. Remember what's going to happen to these Você thorns se lembra o que vai acontecer com esse matagal, esses with this espinhos? blade. Quando essa lâmina passa, They're going to be cut. eles vão ser cortados. So the thorns Então os espinhos are a symbol of what? são um símbolo de quê? O matagal é um símbolo de quê? The foreskin of the heart. Dos prepúcios do coração. Can we see Vocês that? conseguem ver isso daí? Now, if you do a study on the foreskin, Se você for estudar, fazer um estudo dos prepúcios, what's it a symbol of? é um símbolo do quê, prepúcio? Pecado. Sin. Pecado. P-E-C-A-D-O. So here's this sin. Então nós vemos aqui esse pecado, que é a mesma coisa do prepúcio e o campo. Now we've come Não full campo, não campo, circle. os espinhos. Because yesterday we did a study, Agora nós estamos fechando o Romans círculo, 7. onde ontem nós estudamos Romanos capítulo 7, and now we're being told, e agora nós estamos sendo ditos, when you sow the seed here, quando você planta essa semente ali, what does it command you in verse 3? o que faz aqui no versículo 3 que está mandando você fazer? Because it's agricultural model. Porque esse é um modelo de agricultura. Now it's got sowing. Agora você vê a plantação, a semente. So we'd put verse 3 here, Nós vamos versículo de Jeremiah, right? Jeremiah 4. Versículo 3 de Jeremias. verse 4 here. Versículo 4 de Jeremias ali. Here, Aí, the foreskin needs to be cut away. aí o coração, o prepúcio tem que ser cortado. The thorns need to be cut away. Os espinhos têm que ser tirados, o matagal. He says you're not allowed to sow Você não é permitido plantar, when you have thorns. semear quando você tem espinhos. So what has to be taken away O first? que tem que ser tirado primeiro? The thorns. Os espinhos. Take the thorns away first, Você primeiro tira os espinhos, then you do the sowing. depois você faz a semeia. So here, Aí, where this tractor, where you've got the blade, nós temos o trator e temos essa lâmina. this is where the tractor Esse é onde o trator is going to do what? vai fazer o quê? We'll put the field here, Nós vamos botar o campo aí, and the field e o campo is going to get all cleaned up. vai estar todo limpinho. So the field is all clean here O campo está todo limpo. before or after sowing. Você acha que está limpo antes de você plantar a semente ou depois de você plantar a semente? Before. Antes. Yesterday, Ontem, we lined all of this up nós alinhamos tudo isso daí with com baptism. batismo. Now, Agora, we've got this heart nós temos esse coração here. que está aí. In this history, Nessa história antes, what did this heart look como é que esse like? coração parecia It na had escuridão? this foreskin. Ele tinha esse prepúcio. Now when the knife comes, Agora, quando a faca chegou, which is the same symbol as the blade, que é o mesmo simbologia da lâmina do arado, what's o happened? que aconteceu com esse coração? It's been cut out. Foi cortado. Sin has been cut out of the heart. O pecado foi tirado do coração. The blade or the plow has cleaned the field. O arado, né, preparou o campo, a lâmina. And you agreed all this was a symbol of sin. Todos vocês estiveram de acordo comigo que será uma simbologia do pecado. The sin problem O problema do pecado gets sorted out here se resolve durante esse problema aqui, nesse ponto aqui, before the sowing of the antes da seed. plantação da semente. Can we see Vocês that? conseguem ver isso daí? Now in this application, Agora nessa aplicação, we've got the seed nós temos a semente, and we can apply this in different ways. nós podemos aplicar de formas diferentes. But we're going to see that this seed Nós vamos ver que essa semente is a human being. é um ser humano. But we can also make an Nós application também podemos fazer uma aplicação that the seed would be the word of God, but that's different. que também a semente representa a palavra de Deus, mas isso é diferente. So this seed, Essa semente a human being, são seres humanos. where we're going to begin to grow in Nós righteousness. vamos começar a crescer em justiça. The sin problem O problema do pecado gets dealt with before. foi resolvido antes de você plantar a semente. So, summarizing Hosea 10 verse Para a 12, gente resumir Oséias capítulo 10, versículo 12. it says, now Agora it's time to seek the é o Lord tempo de buscar o Senhor, before antes He rains righteousness. de que Ele chova justiça sobre nós. When He rains righteousness here, Quando a chuva da justiça está descendo, you have to sow beforehand. você tem que plantar antes que a chuva caia. But before you can sow, Mas antes de você poder plantar, you have to clean up the field, você tem que limpar o campo, because the field porque o campo is full of sin. está cheio de pecado, de espinhos.
And this sin here Esse pecado aqui are all the sins that the fathers committed, são todos os pecados que os nossos pais cometeram, which killed these children. que mataram essas crianças. They killed them, Eles mataram as crianças, dumped their bones in the valley, depositaram, jogaram os corpos deles nesse vale, the valley of Tophet, o vale de Tofé. and now E agora, these bones esses ossos are going to be brought back to life. vão ser trazidos de volta para a vida. So we've put multiple symbols in Nós here colocamos vários símbolos nessas histórias, with all these models brought com together. todos esses modelos sendo trazidos juntos. So we went to Jeremiah 4 to Nós show somos Jeremias capítulo 4 para mostrar how all of this model ties together. todos esses modelos se ajuntam, se amarram juntos. Now it's not a mistake Não é um erro when we speak about line upon line. quando a gente fala linha sobre linha. Jeremiah 28, Jeremias, Isaías 28, Isaiah 28. Isaías 28, You can see você pode ver that right here, que aqui what are we developing? o que nós estamos desenvolvendo é o quê? Quando o campo está sendo arado. A symbol of line upon Um line. símbolo de quê? Linha sobre linha. Now this symbol of line upon Essa line essa simbologia de linha sobre linha, is what I'm saying o que eu estou querendo dizer is the methodology, é a metodologia, the o mechanism mecanismo, by which sin is cut out of a human being. na forma no qual o pecado é cortado de nosso coração, linha sobre linha. And this is a study Esse é um estudo that we spoke about in First Selected Messages, que nós falamos o Mensagens Seletas, volume 1, not using morality, não usando moralidade, but prophecy. mas sim usando profecia. So prophetic study, É um estudo profético, one line upon another, uma linha atrás da outra linha, which is in agreement with Isaiah que 28. está de acordo com Isaías capítulo 28. And it's this that takes away sin. É essa forma que tira o pecado de dentro de nós. Let's pray. Vamos orar? Heavenly Father, Querido Pai que estás nos céus, help us nos ajude to understand how to study your word. para que possamos entender como estudar a sua palavra. It's our greatest need. É a maior necessidade que nós temos. Father, our parents Senhor, os nossos pais, nossos ancestrais, destroyed our ability destruíram a nossa habilidade to understand your word. para podermos entender a sua palavra. They killed us, Eles nos mataram, destroyed us, destruíram-nos and dumped our e bones. jogaram os nossos ossos. But we thank you Mas nós te agradecemos, Senhor, that in your mercy and your love, porque na sua misericórdia e amor, you have not left us in our misery, você não nos deixou na nossa miséria, that you have devised a plan, mas você desenvolveu um plano, first for your church primeiro para a sua igreja and then for the e world, depois para o mundo, to save your children. para que possa salvar os seus filhos. It's our prayer É a nossa oração as we kneel before you ao ajoelharmos na sua presença, to accept the grace that you give to us, aceitar a graça que o Senhor nos está dando, this offer of salvation. essa oferta de salvação. May we not despise this call, Que nós não podemos abandonar ou não aceitar esse chamado que o Senhor está nos dando, to come out of our condition of death, para que possamos sair da nossa condição de morte, that we might receive life para que nós possamos receber vida through the gospel. através do Evangelho. This gospel that you develop line upon Esse line. Evangelho que o Senhor desenvolveu de linha sobre linha. In Jesus' name we Em pray nome de these Jesus te things. pedimos, amém.